Olá, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Juan Cauã, da empresa de viagens RK. Nós somos especializados em viagens para Israel, especificamente para Jerusalém. Tá bom? Eu vou contar o roteiro da nossa viagem para o ano que vem. Espero que você venha conosco. Lembrando que essa viagem é como se nós viajássemos juntos com o Torá, com os evangelhos. Nosso objetivo é fazer uma viagem cultural religiosa. Nós percorremos os caminhos que grandes nomes percorreram, tá bom? É como se nós andássemos por onde foi escrita a história do mundo. Tá bem? Então venha conosco. Vou falar o nosso roteiro. O primeiro local que nós vamos, basicamente, nós vamos ficar muito na parte antiga de Jerusalém, tá bem? A primeira parte que nós vamos é a cidadela de Jerusalém, onde fica a Torre de Davi. Essa Torre de Davi, por mais que tenha esse nome, não foi feita pelo rei Davi de fato, e sim centenas de anos depois de sua vida. Esse local foi construído, a princípio, para fortificar uma parte da antiga Jerusalém que estava mais fraca e era mais fácil dos inimigos invadirem. Tá? Inclusive, daí, séculos e séculos depois, esse mesmo local foi usado como proteção para as cruzadas. Então, os cristãos não conseguiram passar por essa região. Tá? O segundo local que nós vamos é para o túmulo do rei Davi. Continuando com Davi, não é? Esse local já foi uma igreja bizantina, depois foi local de franciscanos, depois de muçulmanos, e hoje essa região, esse local, é de domínio judeu, tá bem? Inclusive, quando você chega perto desse túmulo, na frente tem um grande menorá dourado, muito bonito, e lá dentro, conforme vamos entrando, em cima do túmulo do rei tem uma túnica azul com escritas em hebraico, ok? O outro local que nós vamos, aí focados na tradição judaica, é a sinagoga de Rambam. Rambam. É a sinagoga em funcionamento mais antiga de Jerusalém. Ela já foi destruída diversas vezes, já mudou de local, tá? Nós vamos para lá para vermos a força da insistência da fé. Como temos que reconstruir, reconstruir e reconstruir. Se caso você, como eu, não é judeu, você ainda pode entrar na sinagoga, só não podemos entrar no salão principal, mas nos salões periféricos podemos entrar, tá? É muito bonito a vista de dentro do local. Vale a pena. Uma curiosidade, uma coisa interessante que nós vamos fazer, na parte de fora dessa sinagoga, existem escadas circulares que levam ao topo, ao teto dessa sinagoga. E lá em cima nós podemos observar toda Jerusalém velha. Uma visão panorâmica, vale muito a pena ver isso. Ver onde o mundo aconteceu. Fora isso, vamos para um outro local muito importante. Esse é muito importante. É o Monte Moriá. Monte Moriá também é conhecido como o Monte do Templo. Qual templo? O segundo templo de Jerusalém. E hoje também é conhecido como o Domo da Rocha. Mas que rocha? A rocha na qual Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. E esse local, hoje também, é conhecido como o local onde Mohammed ascendeu aos céus. Então, assim, estamos no começo do monoteísmo e no firmamento dessa cultura e dessa perspectiva religiosa que já se sustenta há milhares de anos. É importantíssimo para os cristãos, judeus e muçulmanos. Para nós, a maioria cristãos, a gente pode passar por boa parte desse local
Só especificamente no Domo da Rocha, que é uma mesquita que está construída ali. E ali, dentro, são só os muçulmanos que podem entrar, tá? Sabe uma coisa interessante desse local? Como era o local do segundo templo, assim, né? É um monte. A parte mais alta, os judeus escolhem não entrar lá, não chegar lá na parte mais alta. Por quê? Acredita-se que por ali existia uma sala extremamente sagrada, que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e ele só entrava uma vez por ano. Então os judeus escolhem não ir lá no topo para não correrem o risco de profanar um local sagradíssimo. E ainda assim os judeus, para visitar toda essa localidade, é só com hora marcada e com escolta armada, por questão dos conflitos religiosos, né? E esse local, para os muçulmanos, é o terceiro local mais sagrado, depois de Meca e Medina, por conta de ser o local onde Muhammad ascendeu aos céus. Tá bem? Esse é o local de origem do monoteísmo, do judaísmo e de toda essa cultura. Agora, nós vamos para um outro local. Esse local é o Monte das Oliveiras. Aí é o final dessa era. Esse local representa o final. Como eu posso dizer isso? Do ponto de vista judaico, né? Olhando pela Torá, esse local é dito onde virá o Messias. Inclusive, até uma questão cultural muito interessante nesse local onde existe o cemitério judeu mais antigo do mundo. Pessoas até hoje são enterradas lá, pois acredita-se que na vinda do Messias as pessoas retornarão à vida, não é? E agora passando para o cristianismo, né? É dito que ali onde ocorreu o Domingo de Ramos, olha que beleza, ali onde que Jesus percorreu o caminho e uma multidão celebrava a vinda de Cristo, cantando, né, Rosana nas alturas. Então, ano que vem podemos fazer esse percurso juntos nessa viagem. Olha que legal. Outras duas questões interessantes sobre o Monte das Oliveiras, né, vendo pelos evangelhos, do ponto de vista cristão, é o local onde que Cristo, junto das oliveiras mesmo, é o local onde Cristo, em grande sofrimento, em uma oração profunda, suou sangue. Lembra dessa passagem? E também foi nesse monte onde ocorreu o beijo da traição de Judas. Tá? Então nós vamos percorrer um caminho incrível. O Domingo de Ramos reúne cristãos do mundo inteiro em Jerusalém para fazer esse percurso. Olha que privilégio. E o último local, que na verdade são vários locais, são partes do Muro das Lamentações. São resquícios do Templo de Jerusalém, que era gigantesco. A parte principal desse muro é dividida entre homens e mulheres por questões religiosas e de organização. Para homens, aí no caso, tem uma coisa interessante, que se você puder ir, se você quiser, é claro, numa segunda ou quinta-feira, porque nesses dias ocorre Bar Mitzvah. Então, as pessoas que vão lá para celebrar esse ponto tão importante na vida de um homem judeu, fazem isso de maneira alegre, festiva, é uma celebração. Então é muito bonito, muito alegre ver isso acontecendo, tá? E aí uma outra questão cultural e religiosa vai pensando num pedido, num desejo, em algo que você almeja profundamente de coração. As pessoas, quando chegam lá no Muro das Lamentações, elas pegam um papel, escrevem um desejo, dobram esse papelzinho e colocam nas fendas, nas rachaduras do Muro das Lamentações. Depois, uma pessoa passa pegando esses papeizinhos e enterra no Monte das Oliveiras.
E aí, então, é dito que isso é muito auspicioso para que esse desejo se torne realidade, tá? Depois nós vamos numa outra parte do Muro das Lamentações, dito Ezrat Israel. Nesse local, os homens e as mulheres podem se juntar. Então, quem sabe podemos fazer uma oração em grupo, tá? Uma outra parte do Muro das Lamentações que nós vamos é o Pequeno Muro das Lamentações, pouco conhecido. Inclusive, esse é um local que raramente fica abarrotado de gente. Então, inclusive é pequenininho, tá? Não é grande coisa como os outros. Nesse local, quem sabe você possa fazer uma oração mais introspectada, tá? E a última parte que nós vamos é para os túneis de Jerusalém. Vamos ver a parte mais antiga até do Muro das Lamentações, dessa construção antiga do templo. Aí é uma verdadeira viagem no tempo, sabe? Esse local. E por último, aí, indo por ponto de vista cristão, né? Nós vamos para o cenáculo. Então, o local onde ocorreu a última ceia e também a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Nós podemos visitar esse local hoje, que foi também reconstruído. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês venham comigo, que nós consigamos fazer essa viagem no tempo, no espaço, podemos reviver o que antes nós apenas líamos, nós veremos e caminharemos por esses locais. Sejam bem-vindos, espero vê-los em breve e ano que vem estaremos juntos. Até mais. Tchau, tchau, gente.